Darwinismo social e a eugenia. O que é? O darwinismo social é a teoria da evolução da sociedade desenvolvida entre os séculos XIX e XX por Herbert Spencer. Recebe esse nome porque se baseia na teoria da evolução do darwinismo, desenvolvida por Charles Darwin. Nessa teoria se acredita na existência de sociedades superiores às outras. Desse modo, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar as governantes. E as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. A eugenia, criada por Francis Galton, consiste em uma série de crenças e práticas com o objetivo de melhorar a qualidade genética da população. Uma das justificativas para a existência da eugenia é a de que as raças humanas consideradas superiores prevalecem no ambiente de maneira mais adequada. Por esse motivo, muitas pessoas consideradas não dignas de transmitir suas respectivas hereditariedades a seus descendentes foram submetidas à esterilização contra a vontade. Ainda temos em nosso cotidiano ideias eugenistas? A eugenia nada mais é que um preconceito com as diferentes raças e crenças existentes. Aqueles que defendiam essa teoria tinham o pensamento de que não podia haver uma mistura entre as diferenças e era preciso melhorar a genética da população com somente as raças que diziam ser superiores às outras e deixando de lado as raças que julgavam inferiores. A partir da pergunta, ainda temos em nosso cotidiano ideias eugenistas? A resposta claramente é sim. Não como antigamente, pois houveram várias mudanças durante o passar do tempo, mas ainda prevalece essa ideia de que existe uma raça superior às outras e que sempre vai ser mais beneficiada e privilegiada no cotidiano. E a sociedade que não faz parte dessa superioridade e não possui os padrões impostos é simplesmente atacada e repudiada. É muito comum vermos pessoas serem julgadas pela cor de sua pele ou pelas religiões que acreditam, terem seus direitos diminuídos e não terem condições de acesso a várias coisas, como educação, emprego, salário, saúde e moradia. Porém, a mistura dessas raças, que antes pela eugenia era considerada errada, hoje é normalmente vermos brancos e negros ou pessoas com religiões diferentes casadas, por exemplo, porém, a superioridade entre os mesmos ainda existe. Obviamente, e sem dúvidas, a eugenia existe e não vai mudar de um dia para o outro, mas com o passar dos anos, é preciso que a sociedade entenda que não devemos julgar os outros pela sua cor, raça ou religião, e respeitar a todos eles como são, independente das suas diferenças. Eugenia e o casamento. Francis Galton, criador da eugenia, acreditava no determinismo biológico, ou seja, os indivíduos já nasciam prontos para serem brilhantes ou estúpidos, geniais ou medíocres, saudáveis ou doentes. Assim, a única coisa a fazer seria impedir a continuidade biológica daqueles considerados inferiores para que existissem somente os superiores. Os indivíduos superiores eram encorajados a se casar entre si para surgirem mais indivíduos brilhantes. Ou seja, pessoas de raças ou crenças diferentes eram proibidas de se misturar para não atrapalhar a genética. Galton estava convencido de que o estudo da hereditariedade proporcionaria técnicas para a melhoria da humanidade. Os homens e mulheres deveriam se cruzar conforme suas características de inteligência. Para Galton, a única forma de melhorar a raça humana seria selecionando as uniões, pois uma vez que as características já estavam determinadas, só estaria a humanidade produzir indivíduos cada vez mais habilidosos. Essa ideia percorreu por muito tempo, porém, nos dias de hoje, é muito comum vermos um casamento entre pessoas com raças, cores e religiões diferentes. E isso não significa que as habilidades das pessoas acabariam. Por outro lado, elas continuariam, pois essa ideia de existir indivíduos superiores a outros é simplesmente inaceitável. É preciso aprender e conviver com as diferenças de cada um, entender que todos, independente de sua raça ou crença, é capaz de ter habilidade e inteligência.